Da aula é Branch em repositório remoto no GitHub para trabalho em equipe. Eu sou o professor Evandro Giardini e vamos a mais uma aula da disciplina Gestão de Projetos. Nesta aula, iremos trabalhar com o GitHub e Branch de maneira a simular uma equipe de desenvolvimento. A forma que iremos usar os branches é semelhante, se não igual, à maneira que se trabalha no dia a dia de uma equipe de desenvolvedores. Pessoal, aqui é importante que as atividades sejam feitas em grupos de aluno, de 2 ou 3 alunos. Nós teremos um aluno que vai fazer o papel de proprietário do repositório. Então, quando aparecer proprietário, é aquele aluno que criou o repositório. Colaborador, o termo colaborador será usado para o papel do programador que irá atuar juntamente ao repositório do proprietário. Colaborador vai ser aquele colega do aluno que vai trabalhar criando códigos novos dentro do repositório do proprietário. Tudo bem? Caso um aluno for executar essa atividade fazendo os dois papéis, ou seja, de proprietário e colaborador, ele deve alternar o papel com o uso do comando git remote set url. Desta maneira aqui, ó. O que é isso? Se você for um aluno e vai trabalhar sozinho, no momento que você for fazer comandos que deveriam ser feitos pelo colega colaborador, você vai ter que usar essa linha aqui, ó, tá? Antes de você executar o git push. Tudo bem? Essa maneira é a maneira que eu estou fazendo. Vocês aí não precisam fazer assim, porque vocês vão trabalhar em duplas, tá? Ou trios. É importante, novamente, devemos verificar se o token está ativo. Se você tem dúvidas em saber se o seu token está ativo ou não, é só você consultar aqui a seção 1.2.1, tá? Então vamos lá. Agora, vamos configurar nosso repositório para aceitar um colaborador. Iremos usar o mesmo repositório que criamos na aula passada, tá? Então nós temos que adicionar um colaborador. Se você tem dúvida como é que faz para adicionar um colaborador, é só você ir lá na seção 1.2.2 e verificar como é que faz para adicionar um colaborador em seu repositório, tá? Depois que ele for adicionado ao repositório, o colaborador deve fazer uma clonagem no repositório e parar aí as suas atividades, tá bom? Então vamos lá. Então o que eu vou fazer aqui, ó? Nós temos aqui. Nós temos aqui o repositório da aula passada, tá? Eu vou adicionar aqui um colaborador a esse repositório, né? Colaboradores, ó, não tem nenhum ainda. Vai ser o IFSP aqui, é o que eu estou usando para fazer os testes, tá ok? Lembrando, quem for trabalhar sozinho, fazer atividade sozinha, deve ter obrigatoriamente 2 perfis no GitHub, tá? Então, eu estou convidando esse colaborador, ele depende do aceite do colaborador. Então agora eu venho aqui, ó, nesse outro, né, aqui no meu outro perfil de colaborador, clique em notificações e eu vou aceitar o convite.
aceitando o convite, eu já caí aqui no repositório, tudo bem? Então tá, vamos parar aqui por enquanto e vamos voltar para a apostila. Ó, se eu atualizar aqui, já deu certo, tá? Então agora que eu volto para código. Pronto. Voltando à apostila, eu paro nesse momento aqui. Até aqui não tivemos nenhuma novidade. É a partir da próxima sessão que iremos trabalhar com os branches remotos. Bem, quando trabalhamos com branch remoto, nós temos que nos preocupar muito com a segurança do repositório. Porque veja bem, a partir desse momento, um colaborador ele pode, digamos assim, postar, né, por meio de push, ele pode postar códigos lá dentro que pode bagunçar, que pode acarretar danos ao nosso repositório. Então é importante que o proprietário utilize recursos do GitHub que evite que o colaborador poste alguma coisa que possa danificar o repositório, tá? Então, o proprietário ele deve fazer o que? Ele deve criar regras de branch, e essas regras elas vão limitar que seja feito merge para o main. Então, de forma geral, eu digo a vocês assim: uma vez que você cria uma regra no branch, uma regra de branch, os colaboradores eles postam os seus branch no repositório, só que esse branch ele não é feito merge automático ao main no repositório lá no GitHub. É o próprio proprietário que vai fazer o merge, tá? Então você trava que o colaborador possa fazer um push de uma coisa que vá danificar o nosso repositório. Então o processo agora de você trabalhar com branch remoto, ele tem 5 etapas. Quais são elas? Primeiramente, você criou um repositório, você tem que criar agora as chamadas Branch Protection Rules, ou regras de proteção a branch. E nós iremos criar uma rule, né? Uma Branch Protection Rules chamada main, significando que é necessário que o colaborador crie uma pull request, tá? Então toda vez que o usuário, o colaborador for salvar uma main, for salvar o trabalho final de uma branch no main, ele não consegue fazer. Ele tem que fazer uma pull request, ao qual nós iremos aprender o que é isso. E feita a pull request, né, o proprietário aceita ou não esse novo branch. Então, primeiramente, o proprietário cria as regras. Segundo, o colaborador cria um branch local, tá? Se alterna para ele. Dentro do branch local, ele pode ficar fazendo commits e pushes à vontade, porque esse push aqui a gente vai ver que é um push que vai para o GitHub, não no main, não na main, no ramo main, ele fica lá guardado no GitHub, tá? Quando o colaborador quiser salvar, fazer o merge do branch na main, aí ele tem que fazer o que? Após ele terminar a sua demanda, então tá tudo pronto, tá tudo salvo, tá tudo testado, está ok, o que ele faz? Ele vai, né, dar um git edit, um git commit, a descrição do git commit, ele coloca uma descrição que indica o término do trabalho dele, né? E a seguir ele vai dar um git push no branch. Então ele fez isso, tá?
Só que aí que tá a diferença daqui para cá, ó, desse daqui do C para o B, é que assim que ele fizer esse git push indicando que ele terminou o término do trabalho, o colaborador vai lá no GitHub até que ele está local, tá? Ele vai lá e vai criar uma pull request, tá? E aguarda a aprovação ou pedido de correção do proprietário do repositório. Ou seja, quando eu crio uma pull request, o proprietário ele pode aprová-la ou ele pode o quê? Pedir correções, tá? O proprietário faz a revisão da pull request e caso aprove, é realizado o merge lá no branch man. Entenderam? Então não é mais assim, ó, eu sou um colaborador e vou salvar algo lá no GitHub na main. Eu não faço isso. Eu salvo no meu branch lá no GitHub. Estando finalizado, eu aviso o proprietário por meio de uma pull request e o proprietário pega essa pull request e aprova ou não. Se ele aprovar, a modificação vai para o main. Se ele não aprovar, ou ele devolve para correções ou ele descarta de vez, tá bom? Então vamos lá. Vamos na etapa A. Então qual que é a etapa A? A etapa A é nós criarmos a regra, né, de branch. Então aqui, ó, a etapa A é criar uma regra de branch, tá bom? Como que eu faço isso? Ó, eu vou no botão, no link settings do repositório repo branch, que fica ao lado do link insights. Então eu vou lá, settings branch, botão add branch protection rule. Então vamos lá. Ó, eu estou aqui, então eu sou o proprietário. Venho aqui, ó, em settings, ao lado de insights, tá? Ó, settings. Venho aqui, ó, em branch, tá? E venho aqui agora add branch protection rule. Nesse momento aqui, eu vou fazer o que? Ó, branch name pattern. Eu vou digitar main e vou checar as opções require a pull request before merging e require approvals. Que maneira? Como é que eu faço isso? Ó, eu venho aqui nesse campo aqui, branch name pattern main, e vou clicar aqui, ó, no require a pull request before merging. Automaticamente ele já clicou para mim o require approvals. Presta atenção agora, essas duas regras aqui que proíbe de um colaborador salvar uma branch diretamente no main, tá ok? Feito isso, eu dou um create. Pronto, a minha main está criada. Posso voltar agora aqui para o code, seria um problema, tá? Então eu digitei aqui, ó, tá mostrando como é que a gente vai fazer, tá? Create, assim garantindo a segurança do branch, beleza. Vamos agora a trabalho em equipe. Veja, a partir de agora o proprietário ele para de trabalhar. É somente os colaboradores. Tá na sala de aula, no laboratório, são os alunos que irão fazer isso, tá? Os alunos, os colegas do proprietário. Então vamos lá. O colaborador irá criar um branch local com o nome de um módulo de sistema, por exemplo, financeiro. Então veja, nós paramos aqui, ó. Nós paramos. Eu estou em proprietário. Tá, eu não fiz ainda, tá? Então perdão aqui, ó. Então olha aqui. Nós paramos bem aqui, ó. Na parte de segurança, tá? Então nós paramos bem aqui, ó. O colaborador deve parar após feita a clonagem com sucesso. Eu não fiz a clonagem com sucesso, vou fazê-la agora, tá?
Então eu venho aqui, ó. Então o que eu faço aqui, ó? Vou entrar como colaborador, tá? Vou criar o mkdir repositório e vou entrar em repositórios, tá? Então, ó, não tem nada. Tudo bem? Então agora, o que eu vou fazer? Eu vou clonar. Eu venho aqui, tá? Copio aqui o endereço, né? Então, dou um git clone e pronto. Então, clonei. Tá ali o repositório, tá? Então, tá aqui o repositório com seus arquivos. Então, voltando para a apostila, voltando aqui para a apostila, nós vamos fazer o quê? Nós vamos criar um branch financeiro, ó. Então, vamos lá. Git branch, só tem um main. Vou criar agora o financeiro. Pronto. Vou dar um git checkout nele, tá? Então eu vou passar lá pro financeiro e vou dar um ls. Tá, os arquivos que veio do main, tá? Agora, o que nós vamos fazer aqui? Nós vamos criar, ó, esse arquivo aqui, ó, vamos criar um arquivo financeiro 1.java, colocar alguma coisa dentro dele, dar um git add, um git commit e aqui, né, vamos dar um push lá pro origem, que é o GitHub, mas porém pro branch financeiro. Tá, se ele não existir, ele vai criar automaticamente, tá? Vamos fazer devagar aqui, passo a passo. Então nós estamos aqui, ó. Então vou dar um touch aqui. Então eu dei um touch, deixa eu corrigir isso aqui para corrigir isso daqui, tá? Legal. Vou dar um echo em financeiro.java. Pronto. E agora é o que? Agora eu vou dar o git added e o git commit aqui. Então deixa eu copiar aqui direto. Então, ó, eu vou dar um git add ponto e vou colar isso daqui, tá? Deixa eu pronto. Pessoal, ó, lembra que eu falei que o colaborador dava um commit com uma frase dizendo que o branch estava pronto? Eu coloquei aqui a palavra pronto, tá? Essa frase, ela não tem um impacto realmente na operação do GitHub. É uma frase que vai indicar para o proprietário que aquele ramo terminou, tá? Porque na realidade não é isso que vai dizer que vai criar uma pull request, não é isso. É apenas aqui uma frase para nós nos orientarmos, tá? Mas poderia ser outra frase qualquer aqui, tá? Fiz isso. Agora vem a novidade que nós não conhecemos, que é o git push. Ó, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou pegando aqui, ó, git push, vou mandar lá para o origem, né, que é o GitHub, e vou criar, não é main, eu vou criar quem? Eu vou criar um branch financeiro. Então eu dei um enter, ele vai pedir o usuário. Ah, mas espera aí. Se eu fizer assim, vai dar um erro. Qual que é o erro? O erro é que eu estou aqui com um usuário. Eu estou aqui com um usuário
proprietário do repositório. Como eu estou fazendo papel de colaborador, eu tenho que trocar o meu usuário. Então veja bem, eu vou cancelar aqui. Se você estiver trabalhando em dupla, o colaborador vai colocar o nome dele aqui, que vai colocar o nome dele aqui e a senha. Se eu estiver sozinho, como é o meu caso, para quem estiver sozinho, tem que colocar esta linha aqui, ó. Ó, atenção, ó. Caso o aluno esteja fazendo ambos os papéis, ele deve digitar esse comando aqui, ó. Git remote set origem, https, o seu usuário, tá? Então quer dizer, é o outro perfil que você tem dentro do GitHub e o endereço que você vai salvar o seu branch. Então no meu caso aqui, eu vou fazer o que aqui, ó? Eu vou pegar essa linha, já tá pronta, tá? Ó, deu um enter. Vocês no caso vão ter que preencher essas informações aqui, ó. Tá, o usuário de vocês. Olha só. Ó, vocês vão ter que preencher o usuário de vocês, ó, e o endereço do seu repositório, tá ok? Agora eu posso dar o push origem. Então ele vai perguntar, ó, qual é o password para o EA Jardim IFSP. Da outra maneira, eu correria o risco dele não aceitar a minha senha, tá? Então aqui eu vou pegar o token. Eu vou pegar aqui o token do meu usuário, tá? Então, ó, o token do usuário é a Jardim IFSP, colei e mandei lá para cima. Tá lá no GitHub. Agora veja, ele já me sugeriu criar uma pull request, ó, tá? Chamada financeiro, tá? Se eu tivesse subido esse minha branch não com o intuito de finalizar, eu não ia me preocupar com pull request. Eu não iria me preocupar. Agora, como eu finalizei meu branch, eu vou indicar uma pull request para que o proprietário possa autorizá-la. Então vamos lá. Então, nesse momento aqui, ó, então nesse momento aqui, ó, feito isso, foi inserido e devemos criar uma pull request. O proprietário pode verificar a atualização na página do repositório, clicando em componente, select. Então é o seguinte, aqui não é pull request não, tá? Aqui é só para nós identificarmos agora que, ó, se o proprietário atualizar a página dele, já apareceu aqui, ó, 2 branches, ó, e apareceu o financeiro. Então veja bem, se eu, ó, o financeiro aqui já está com outro, já está com o arquivo financeiro, ó, que foi criado, tá? Se o proprietário, se o colaborador não desejasse fazer o merge para o main, parava aqui, não fazia mais nada, porque o colaborador ainda tinha mais código para desenvolver. Porém, o colaborador já terminou, então ele deve criar uma pull request. De que maneira? Notem aqui. Apesar o próprio GitHub já indicou, ó, cria uma pull request, mas ele só vai criar pull request se ele terminar, tá? Então, como é que eu posso fazer? Existem algumas maneiras de você criar uma pull request, alguns atalhos. Vamos fazer pelo caminho completo, tá? Então, como é que eu faço para criar a minha pull request? Eu vou clicar aqui, tá? Ó. Mas vamos lá. Então, ó, estamos agora na etapa D. Então, vamos lá.
criar pull request. Você vai clicar em pull request, new pull request, e vai abrir essa telinha aqui, ó. E aqui você vai, ó, seleciona o segundo componente select, ó, esse daqui, ó. E clique, né? Select, selecione o branch financeiro e clique no botão create pull request, que é esse cara aqui, ó, esse botão aqui. Então vamos lá. Eu, como colaborador, estou no meu GitHub, eu venho em pull request, new pull request, tá? New pull request, ó, new pull request. Então, ó, olha aqui, ó, new pull request, ó, tá? Então, new pull request. Aqui eu vou escolher o quem, ó. No segundo componente select, eu escolho o branch financeiro. Então ele mostrou para mim o que eu fiz, né? Só criei essa import aqui, tananã, tá tudo certo. Legal, tá pronto, vou criar um pull request. Eu posso escrever aqui, ó, terminei lá o módulo financeiro para sua avaliação. Então vocês fazem um comentário, ele não é obrigatório, e vou clicar em create pull request. Veja bem, agora que tá o negócio. Se o proprietário não tivesse criado a regra, aqui apareceria em verdinho e eu poderia já fazer o merge lá para o main. Mas como tem essa regra, eu fico travado como colaborador. Veja, se eu não tiver nenhuma atividade mais para fazer no sistema, parei aqui, ó, tá? Eu não vou trabalhar mais, tá? Então, porque a partir de agora é incumbência do proprietário avaliar minha pull request, ó. Então o proprietário aprova a pull request. A última atividade, a última etapa, a etapa E, é o que? É eu aprovar a pull request. Então vamos lá. Sou o proprietário, tá? Vou atualizar aqui a página. Ó, eu tenho uma pull request aqui. Então eu clico. Que pull request é essa? Commit financeiro pronto. Opa, vamos ver então o que é isso aqui. Então eu cliquei aqui, tá? Então eu cliquei aqui, né? No meu tá só, aqui na apostila tá só financeiro, mas porque esta era a frase que eu tinha colocado. E vai abrir essa tela aqui agora, ó. Review Ricard, merge is blocked. Então veja, aqui tá fechado, ó. Porque eu sou obrigado a fazer um review. Então eu vou clicar aqui no review, ó. Ó, eu vou clicar aqui no review. Ó, clique no add your review. Então, na hora que eu clicar no add your review, o que vai acontecer? Ele vai ver o que foi feito, não tinha nada, agora tem, né? O GitHub vai mostrar as diferenças, tudo. Ó, tá legal, é isso mesmo. Eu venho aqui, ó, em Review Changes. Posso colocar um comentário. E aí, para eu aprovar, é esse cara aqui. Tá? Aqui eu só comento. Aqui eu aprovo. Ou aqui que eu faço? Eu rejeito. Então você tem que consertar, de acordo com os comentários que eu fizer. No meu caso, o colaborador, tá? No meu caso aqui, o proprietário vai aprovar o que o colaborador fez, ó. Então, ó, vou submeter o review, aprovado. E ele já caiu para eu fazer o merge. Se por veja bem, se eu, proprietário, esquecer de fazer o merge aqui agora, o financeiro, olha o que aconteceu. Já apareceu para ele que o branch foi aprovado. Então eu posso fazer o merge aqui. Então nesse momento, a partir da etapa que o proprietário deu um ok, tanto o proprietário quanto o programador pode dar um merge, tá? Mas eu, proprietário, eu vou chegar e falar assim, ó, vou dar confirmar tudo, confirme merge, tudo certo, confirmei meu merge. Olha só,
a pull request teve sucesso, já foi fechada. Se eu vier aqui em código, vai ter que ter o financeiro, ó, na main. Tá bom? Se eu vier aqui, ó, tá tudo certo já. Bem, aqui deu tudo certo. Então agora, ó, também aqui para o colaborador, tá aqui o main. Então em seguida e por fim, basta dar o merge, tananã, já fizemos aqui, pronto. Pessoal, então é isso. Então nós vimos, então é dessa maneira que nós criamos branch, né? Trabalhamos de forma remota. E o importante, nós criamos segurança no nosso repositório de modo que os colaboradores não deixem o nosso main de forma não segura, né? Não deixa o nosso main de forma não confiável, digamos assim, tá? A garantia que o main está correto é o proprietário dar um aceite, fazer um review e der um aceite, tá bom? Pessoal, então é isso, tá? Até a próxima aula.